Boa noite, meus queridos. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Vai dar contrato ou namoro? Meu nome é Cassiano e eu estou aqui com os meus amigos. A gente vai discutir sobre contrato de namoro. Não é isso, gente? Exatamente, Cassiano. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos abordar, no episódio de hoje, um pouco sobre essa modalidade contratual que envolve amor, convivência e direito. Boa noite, pessoal. Eu sou o Luiz Felipe e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é esse contrato de namoro, como ele surgiu, o porquê ele está se tornando tão popular nos últimos anos e também vamos falar um pouco sobre o que a jurisprudência fala sobre esse assunto. Boa noite, pessoal. Eu sou o Renan e a gente também vai comentar casos reais que ficaram famosos, envolvendo até mesmo celebridades, e discutir se esse contrato realmente protege o casal de futuras dores de cabeça. Primeiramente a gente vai pontuar que o contrato de namoro é um instrumento extrajudicial, não é isso, gente? E aí ele vai declarar que duas pessoas convivem, têm um relacionamento afetivo, mas não têm as características de união estável. Exatamente, Cassiano. Essa modalidade de contrato de namoro, ela não está prevista de uma forma expressa na legislação, mas ela é formalizada com base na liberdade contratual prevista no artigo 421 do Código Civil. Ou seja, ele é um contrato muito atípico porque ele visa registrar a vontade das partes de manter um namoro, assim afastando os efeitos jurídicos de uma união estável que a gente tanto conhece. E por que isso é importante, gente? A união estável, ela vai gerar efeitos patrimoniais e jurídicos, como, por exemplo, a separação de bens numa eventual separação do casal e também o direito à pensão por morte em caso de falecimento de alguma das partes. O que o namoro, por natureza própria, não gera. Tá, boa, Renan. E aí a gente vai reforçar a diferença entre eles. A gente pode dizer que o namoro é uma relação afetiva, sem ânimo de constituir uma família. Não necessariamente as pessoas que namoram têm que constituir família. E na união estável exige esse ânimo, além de 3 pontos importantes, que é a convivência pública, contínua e duradoura, conforme o artigo 1723 do Código Civil. Por sua vez, o casamento ele formaliza a união entre as partes. Então, ele prevê um regime de bens, obrigações e deveres entre as partes. O problema é que, na prática, muitos desses relacionamentos acabam se confundindo com a união estável, principalmente quando não há a coabitação, filhos entre o casal, a divisão de despesas e por aí vai. E é aí que entra o contrato de namoro. Ele vai ajudar a afastar toda essa confusão, registrando que não há a intenção do casal, naquele momento, de constituir uma família. Vamos para alguns julgados importantes para fixar o nosso atendimento. O que vocês têm aí para mostrar? Então, Cassiano, em 2017, houve um caso em que uma mulher queria alegar que ela tinha união estável com seu ex-parceiro, porque eles tinham uma relação de 7 anos. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que por mais que eles tivessem uma relação duradoura, que foi esses 7 anos, só isso não era suficiente para alegar a união estável, porque entre as características que eles tinham, não tinha a característica de a constituição de uma família. Sim, usando esse exemplo que a Esté nos passou, eu vou passar um exemplo oposto que aconteceu em Minas Gerais, que o Tribunal de Justiça de lá, ele reconheceu a união estável de um casal, que eles já moravam juntos, eles tinham conta conjunta, eles se apresentavam normalmente como marido e mulher, e eles tinham um contrato de namoro assinado entre eles. Só que o Tribunal de Justiça, ele considerou esse contrato irrelevante, porque o casal, como eu disse anteriormente, eles se apresentavam como se eles já fossem casados. Então, o Tribunal de Justiça foi irrelevante esse contrato e reconheceu, né, que era uma união estável. E esses exemplos que vocês trouxeram são muito bons, principalmente pelo fato da gente verificar que a convivência entre o casal pode se sobrepor em relação ao contrato. Ou seja, como o Felipe mesmo
mesmo comentou aqui com a gente. Se o casal ele se apresenta como marido e mulher, tem conta bancária conjunta, moram juntos, isso vai servir de suficiência probatória muito maior do que o simples contrato de namoro. Vamos polemizar o nosso podcast, falar um pouquinho de um casal aí que balança as redes sociais, Neymar e Bruna Marquezine. Menino Ney e Bruna Marquezine, pauta do nosso podcast de hoje. E aí, a gente pode dizer, não vamos criar uma fofoca aqui, longe disso, nada mais. Jurídico. Tudo jurídico. Mas aí uma fofoca jurídica, né? Exatamente. E aí vamos dizer que tem boatos, né? Dizem as más línguas, reza a lenda, que eles fizeram um contrato de namoro e para evitar futuras alegações de união estável em casos de polêmicas envolvendo os dois. Não é isso, gente? Exatamente, Cassiano. Supostamente, é muito comum, e de certa forma afirmando também, algumas grandes celebridades, empresários, usam essa modalidade contratual para poder haver a separação em relação aos patrimônios. Então, o que é meu, o que é seu e nada se mistura. Eu sei que você aí do outro lado da telinha pensou que eu ia falar de Virgínia e Zé Felipe. Não é separação, galera, não é separação. É bom a gente lembrar também que esses contratos, eles são redigidos por advogados, tá? E muitas das vezes são até mesmo registrados em cartórios, né, Renan? E assim, não é 100% obrigatório você registrar ele no cartório, mas é importante para que, quem sabe numa disputa judicial futura, ele ter ali uma suficiência probatória boa, porque vai ser autenticado por um órgão público, não é mesmo? Eu só gostaria de falar uma coisinha, rapidinho. Também tem outro exemplo, que é o caso do Hendrick, com a namorada dele. Sim. Salvo engano, hoje em dia é esposa. Já são casados. E assim, foi um caso que viralizou e a sociedade não recebeu isso daí muito bem, não. Achou muito bobo. E assim, como a gente vê que esse tipo de coisa, a sociedade às vezes não entende muito bem contrato de namoro, sim, mas é uma coisa que existe. Vocês podem nos dizer algumas cláusulas que costumam ter nesses contratos de namoro? Então, Cassiano, as cláusulas mais comuns são a declaração que não há união estável, a ausência de coabitação, inexistência de dependência econômica, regime patrimonial separado e uma cláusula de atualização. Embora também há muitas outras cláusulas, igual o Renan falou, que tem no exemplo do caso do Hendrick, que não podia colocar só 3 kkk. Tem que ser no mínimo 4. As questões dos presentes e tudo. São cláusulas previstas, mas de um modo geral, as cláusulas mais importantes são essas primeiras que eu citei. E é importante a gente destacar aqui também que, obviamente, esse contrato ele não pode ter cláusulas abusivas. E o contrato ele deve respeitar os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da função social. Também a gente tem que verificar que ele não pode substituir o diálogo e nem a transparência entre o casal. O contrato, ele vai servir ali como uma ferramenta, um instrumento jurídico para dirimir aquela situação a qual eles estão se propondo. E não apenas uma solução mágica que vai fazer todas as vontades dele. Porque se os dois não se comportarem conforme ditas as regras, vai ser considerado união estável e não vai valer de nada. Sim. E aí, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, é legal reforçar que o contrato de namoro, né, ele pode ser útil como uma prova real da intenção das partes. Então, especialmente em relações que vão durar ali bastante tempo. E aí, ainda que essas relações tenham indícios de união estável, vai ser ali um contrato de namoro. Não é isso? Exatamente, Cassiano. Mas aí a gente tem que ressaltar o que já foi falado anteriormente também, que se o casal vive como se eles fossem casados, o contrato de namoro, ele não vai impedir o reconhecimento da união estável. É aquele negócio. Tá namorando, tá na união estável, tá na união estável. E, pessoal, a dica final que a gente quer deixar aqui para vocês é que se você quiser proteger o seu patrimônio e o seu bem e manter clareza jurídica, né, sobre o assunto, é bom você buscar um advogado que você se sinta confortável, que você conheça, que alguém te indique.
e para poder formalizar esse contrato para você. E principalmente em relações mais longas ou quando há a coabitação. E vale lembrar também que a função principal desse contrato é proteger os bens particulares das partes. Exatamente. Eu espero... O que vocês acham? Deu contrato ou namoro? Brincadeira, gente. Encerrando aqui o nosso podcast, agradeço a presença dos amigos. Muito obrigada. A gente teve um papo muito bom aqui, a gente conseguiu falar sobre jurisprudência, casos reais, Neymar e Hendrick, Sim. não é mesmo? Mas assim, é um caso que está aí na sociedade e que eu acho que tem que ser tratado porque tá vindo até uma nova geração aí, a gente não sabe como que vai se comportar. E também o profissional do direito tem que se atualizar nesse sentido. Sim. A gente aqui falou da importância do advogado e isso, para mim, é fundamental, tá? Agradeço novamente a todos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigadão. Até uma próxima, pessoal. Isso aí, compartilha que isso daqui vai dar muito certo. Valeu.